Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e hoje eu estou aqui, como prometido no último vídeo, para falar sobre o último princípio daqueles 3 princípios, que é o princípio da hierarquia ou da ordem. Princípio este aí que é observado no processo das constelações familiares e que nos regem em nossos grupos sociais, em nossos sistemas familiares, ok? De forma inconsciente, é claro. Você já sabe que 95% de todos os nossos comportamentos e impulsos são inconscientes, apenas 5% conscientes. Então todos nós sofremos essa influência. Saber desses princípios de forma consciente é trazer consciência a isso que nos movimenta de forma inconsciente. Então aprender com isso a interagir nesses grupos sociais, nos nossos relacionamentos, dentro de nossas famílias. Esse princípio ele é muito observado nos processos de constelação. Eu vou trazer aqui alguns exemplos desses princípios, como ele pode ser equilibrado, quais são as consequências de não respeitar esses princípios na vida, em exemplos práticos, tá joia? Esse princípio da hierarquia, ele é simples de ser explicado mais ou menos assim. Quem veio antes é maior e tem prioridade e ponto, ok? É bem assim mesmo. O que isso quer dizer? Não sei se você viu o último vídeo, mas recomendo que você veja, né, todos os princípios, né, do pertencimento, do dar e receber, e agora esse da hierarquia, para que você realmente compreenda, né, o que nos rege, o que nos movimenta de forma inconsciente. Porque sabendo disso, fica mais fácil aprender a interagir e levar a vida aí com mais equilíbrio, com mais leveza. Porque no fundo é isso que nós queremos, não é verdade? Pelo menos ansiamos aí de forma consciente. Então, um pouquinho de informação ajuda bastante. Os nossos pais, eles têm prioridade sobre nós no sentido da hierarquia, e é uma hierarquia bem diferente da hierarquia militar. Eu vou falar já sobre essas diferenças. Porque nós nunca vamos conseguir devolver aos nossos pais o que eles nos deram. Por exemplo, eles nos deram a vida e a gente nunca vai retribuir isso a eles. E para que a gente sobreviva no mundo, os nossos pais, eles nos dão muito, pais ou cuidadores. E é algo que a gente nunca vai conseguir retribuir. A gente pode equilibrar, mas é muito diferente do princípio do dar e receber em posições hierárquicas iguais, como eu falei no último vídeo. Porque os nossos pais estão em um nível hierárquico acima de nós. Eles são superiores a nós, né? Pais e filhos, netos e avós, eles são superiores a nós. Por mais que exista aquele impulso inconsciente, ok? De querer devolver de volta, nós nunca vamos devolver a vida que nossos pais nos deram, né? Isso começa a se equilibrar na nossa vida adulta quando nós temos filhos e através de outros mecanismos aí, que nós vamos dar à vida o que nós recebemos lá de trás. Mas o que acontece quando esse princípio da hierarquia não é respeitado? Então, se você pensar assim, esse princípio ele precisa ser respeitado, porém não obediência. Ele pode ter desobediência com respeito. Vou explicar. Por exemplo, uma hierarquia militar. Então, uma patente aqui do exército, por exemplo, e tem um oficial com uma patente menor. Esse oficial deve obediência a esse oficial com a patente superior e assim sucessivamente, correto? Então, ele tem que obedecer. Já no sistema familiar, pode haver desobediência, e eu vou explicar direitinho isso, porém com muito respeito. Porque assim, os nossos pais carregam uma história já que vieram dos pais dele e assim sucessivamente lá para trás. Porém, essa obediência nos faz evoluir, ou seja, os nossos pais já fizeram algo um pouco diferente dos pais dele e nós fazemos algo um pouco diferente dos nossos pais, porém com muito respeito. Isso é bem diferente daquelas pessoas que rejeitam os pais ou se acham superiores aos
aos pais que sabem mais do que eles, que os pais fazem tudo errado, ok? Isso você está infringindo esse princípio da hierarquia. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tinha 3 anos de idade quando o papai morreu, ok? Ou quando o papai se separou da mamãe, tá? Porque judiava muito da mãe, por exemplo. Então aquela criança, ela vê a mãe sofrer ali, ela toma alguma decisão interna que ela tem que cuidar da mãe, por exemplo. Então ela cresce e ela toma o lugar do pai e inconscientemente fica do lado da mãe. Então aqui já está havendo assim um desequilíbrio na ordem da hierarquia. Então essa pessoa se torna um adulto e de repente ela percebe que ela não consegue fluir muito na vida. Ou às vezes ela não consegue até mesmo um relacionamento. Por quê? Porque ela está ocupando o lugar do pai como marido da mãe, inconscientemente. E isso você não está dando o devido lugar ao pai. Principalmente isso acontece muito quando o pai é acusado pela mãe, indireta ou diretamente, de fazer algo errado. Por exemplo, o pai bebia. Então, para a mãe passa para a criança que o pai e aquele comportamento não presta. Então, a criança aprende a excluir aquele comportamento e rejeitar o pai. Então, ela não toma o pai e se sente superior e toma o lugar dele. E existem vários sintomas que nós percebemos isso na vida, né? Por exemplo, aquela pessoa que não consegue prosperar, não consegue, né? Ela vai lá, ela falha uma empresa, ela acaba repetindo as mesmas coisas que o pai fez lá atrás, ou com uma soberba muito grande, ela até pode ganhar dinheiro e ela se sente muito superior, mas várias outras áreas da vida dela é um fracasso. Porque inconscientemente estamos profundamente ligados aos nossos pais e eles nos deram a vida. Então, quando nós rejeitamos os nossos pais, quando nós acusamos os nossos pais, sabe aquele filho que quer dar ordem para o pai, que acha que é melhor do que o pai, você não sabe fazer nada, eu que sei. Então isso, você desrespeita essa hierarquia. Muito diferente, por exemplo, se você respeita aquilo que você recebeu de seus pais, a vida, e eles criaram você como eles podiam, e você lá no fundo sente: papai, eu respeito, agradeço tudo que você me deu e olhe-me com carinho se faço um pouco diferente. Ok? Você está respeitando o que veio, então você faz diferente, você desobedece com respeito. Então você tem uma liberdade, uma permissão inconsciente interior de crescimento. Existe muito equilíbrio dentro de você. Porque assim, quantos filhos não acusam os pais do que eles fizeram, ou a falta de carinho, ou como eles agiram, e acham que no lugar deles teriam feito diferente? Isso você está aí agredindo de forma intensa essa lei da hierarquia, né? Porque, vamos pensar assim, é muito fácil dizer: eu no lugar daquela pessoa teria feito diferente. Teria feito diferente com o que eu sei hoje, com o que eu recebi hoje, com as experiências que eu tenho e com todo o aprendizado que eu tenho. Certo? Aquela pessoa, na posição dela, com o aprendizado que ela não tinha outras possibilidades. Eu costumo dizer assim para as pessoas, né? Costumo perguntar: você fala grego? Você fala alemão? Você fala japonês? Você fala chinês? Por que você não fala? Né? E se você fala esses idiomas, eu vou pegar outro. Você fala turco? Por que você não fala? Porque você não sabe. Quando você aprende, você pode falar. Então, para uma pessoa que falar eu no seu lugar, eu falaria, é muito fácil, ela aprendeu. Então, quando nós dizemos assim: eu no seu lugar teria feito diferente, meu pai tinha que fazer isso, meu pai teria que fazer aquilo, ou minha mãe fez assim ou fez assado, ela nos abandonou, ou aconteceu isso, e tem aquele ressentimento, você está indo
em desencontro, você está indo contra o princípio natural da vida e o equilíbrio. Às vezes, para você chegar nessa reconciliação com os pais internamente, precisa de bastante terapia, lidar bastante com os traumas que ficaram aí marcados como feridas dentro de você, tá? Mas o caminho final é um só. É tomar o pai e a mãe dentro de você com muito respeito para que você possa se sentir equilibrado inconscientemente e com permissão para progredir na vida, para prosperar na vida, para fazer diferente, desobedecer com muito respeito. E aí os pais se sentem orgulhosos, ok? Porque essa é a tendência natural da evolução. Porém, quando você rejeita um comportamento do pai, da mãe, você, além de estar desrespeitando essa hierarquia, você não está recebendo o que eles te deram, o que esteve disponível, como foi para você, tudo aquilo que você rejeita, que você exclui, vira um fantasma na sua vida e te aprisiona. Vou dar um exemplo, tá? Já atendi muitas pessoas que tiveram pais abusivos, né, que agrediam fisicamente ou que eram alcoólatras, tá? E por algum motivo, ou a mãe se separou e falava mal do pai para a criança, ou inconscientemente a criança percebeu essa raiva e exclusão que a mãe tinha, a criança começa ali a entrar em um estado ambíguo. Certo? Por que isso? Porque inconscientemente ela quer o pai e ela quer a mãe, só que ela não tem a permissão da mãe para tomar o pai, ok? Inconscientemente ela não tem essa permissão, então ela cresce aí seguindo e protegendo a mãe, certo? Provavelmente ela vai encontrar na vida dela relacionamentos de pessoas que eram parecidas com o pai. Claro, porque isso inconscientemente é uma forma de honrar o pai. Mais ou menos assim, uma possível dinâmica. São só possibilidades que eu estou oferecendo aqui, tá? Ela tem aquela pessoa que trai ela, porque o pai traiu a mãe, então ela tem que ter um aprendizado ali. Ela, na verdade, é assim: ainda que você me traia, eu amo você. Mas o pai não traiu ela, traiu a mãe. Ok? Só que ela está carregando essa dor da mãe, tomando o lugar do pai, então aí tem muitos emaranhados que a gente chama, e esses princípios eles estão sendo violados. Não teve até hoje que eu conheci uma pessoa que os pais foram alcoólatras, que não tem um vício. Eu costumo dizer às pessoas assim: qual é o seu vício? Aquelas pessoas que foram alcoólatras, que tiveram pais alcoólatras, que tiveram pais com vício. Por exemplo, atendi uma pessoa que tinha uma compulsão extrema por doces, né? E o curioso é que a cadeia de carbono dos doces e do álcool é quase que idêntica. Então a pessoa está fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Então é um vício que ela tem, é uma compulsão que ela tem. Ou ela pode ter o vício de fumar, ou ela pode ter o vício de sexo, ela pode ter vários vícios, porque inconscientemente ela está honrando ao pai, que ela está excluindo por outro lado, para talvez permanecer ali, não ter a permissão da mãe para tomar o pai. Parece complexo, não é? Mas na medida que você vai entrando nisso, isso fica mais simples. Então, qual é o final? Qual é a solução para tudo isso? É tomar, é aceitar a vida que os nossos pais nos deram com muito respeito e pedir permissão lá dentro, né? No processo de constelações nós fazemos muito isso. A liberação interior para prosseguir na vida, para equilibrar a vida, porque senão vai acometer a pessoa aí de diversos sintomas, autossabotagem, vícios, tantas outras coisas que vão repetir o que os pais fizeram, talvez de formas sutis, diferentes, que a pessoa não se dê conta, mas que no fundo é a mesma coisa. Ah, meu pai me bateu, eu não bato no meu filho, mas você está lá fazendo outra coisa com o seu filho e você nem percebe.
Ok? Você compreende isso? Por quê? Porque nós estamos excluindo aquele que nos deu a vida. E é claro, lembra que para chegar nisso, para chegar nessa integração, para devolver a ordem a tudo isso, às vezes a pessoa precisa de bastante terapia. No processo de constelação, tudo isso vem à tona muito rápido. E tem pessoas que não estão dispostas, não querem ali se reconciliar com o pai e a mãe. Dizem, eu teria feito diferente no seu lugar, né? Você não foi certo o que você fez. Então, elas não estão respeitando e recebendo a vida que teve. Internamente, nunca vão ter paz, nunca vão estar em equilíbrio e com permissão de prosperar e de usufruir tudo que a vida pode proporcionar, tá? Então, tudo aquilo que nós rejeitamos, nós aprisionamos, tá joia? Eu costumo dizer às pessoas assim, outro dia eu estava atendendo uma pessoa e tinha uma filha e essa pessoa me comentou que amava demais a filha e às vezes se sentia arrependido de alguns comportamentos que tinha. Aí eu falei assim, o comportamento não tem nada a ver com o amor que você sente por ela, não é verdade? E a pessoa se emocionou bastante, né? Porque é verdade, o comportamento de nossos pais, o que eles fizeram entre eles ou o comportamento que eles tiveram, nada tem a ver com o amor que eles sentem, certo? Então essa pessoa se emocionou demais e pôde pensar sobre o pai, que ele se sentia, ele rejeitava, excluía muita coisa e pôde começar a tomar o pai dentro dele. Porque o amor está lá, aquela ligação, aquele fio invisível, inconsciente está lá. Ok? Então, é bem diferente quando você aceita. Então você pode, aqueles comportamentos que você tem, aquelas compulsões, você pode começar a prosperar, se sentir livre inconscientemente para crescer na vida, para desobedecer o que eles fizeram com respeito. Ou seja, mamãe, papai, olhe-me com carinho se faço um pouco diferente de vocês. Certo? Mas com respeito. Porque caso contrário, isso vai se perpetuando aí pelo sistema em uma escalada negativa, tá? Vou dar um outro exemplo. Então, tem uma pessoa que perdeu o pai, ela tinha ali uns 16, 17 anos, o pai foi assassinado. E aquela pessoa se viu ali numa situação que tem a irmã, a mãe, e ela tinha que ser o homem da família. É inconsciente isso, ninguém faz de propósito. Então ela assume o lugar do pai, tendo que pagar a faculdade da irmã, trabalhando dobrado, né? Inconscientemente se torna o marido da mãe, é claro que está sofrendo muito por não conseguir ter um relacionamento estável, certo? E está lá ocupando o lugar do pai. Ele ama o pai, mas inconscientemente não tem noção dessa dinâmica. Então, quando é montada uma constelação disso, nós podemos reorganizar a ordem, devolver as peças para o lugar, ou seja, a hierarquia voltar a reinar com respeito e carinho, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando que o processo de constelação, como eu já disse, ele traz tudo isso à tona de uma forma muito rápida, muita informação, e algumas pessoas demoram um pouco para processar tudo isso, outras rejeitam o que vem lá, porque é muita informação e elas precisam lidar com muitos sentimentos antes de ter essa aceitação de chegar nesse lugar. Mas outras pessoas, né, e conforme é conduzida uma constelação, né, se o facilitador ele tem bastante compaixão e ele entende esses processos, se torna muito mais fácil. Porque o próprio criador da técnica, Hellinger, ele quando se deparava com um caso desse, que a pessoa não queria aceitar o pai, ele falava, some daqui que eu não vou trabalhar com você. Talvez por ser alemão aí, mas ele é muito duro, né? Então, eu não acredito que isso realmente seja, a pessoa não tem jeito, como ele dizia, mas tem um caminho mais longo a percorrer antes de conseguir ter essa aceitação do que realmente aconteceu, né? Processar alguns sentimentos e traumas para voltar a ter essa conexão saudável com o nosso sistema familiar inconsciente, para estarmos liberados, para sermos felizes na vida. Não é isso que a gente busca? Então era isso que eu tinha para falar aí sobre os 3 princípios que regem as constelações familiares.
Sei que não é tão fácil, talvez um pouco complexo, por ser um pouco novo, talvez, tá? Você pode rever esses vídeos aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre pensamento cartesiano e pensamento sistêmico, que nós nas constelações familiares observamos o pensamento sistêmico. Isso nos traz a possibilidade de mudança, de ampliar a nossa visão. Fica o meu convite aqui para você. Nós organizamos vivências e workshops no Núcleo Terapêutico Sinapse de Constelações Familiares. Fica o meu convite também para você participar do treinamento Metamorfose, que no treinamento Metamorfose você já sabe que são um número limitado de pessoas, de 15 pessoas, que nos retiramos para um lugar, uma pousada bem gostosa no interior, que nos desconecta dessa mente habitual, rápida, para entrarmos em contato com o inconsciente. E lá, na medida do que vai surgindo, nós começamos a trabalhar aquilo de forma inconsciente. Então eu me utilizo do meu arsenal terapêutico, ou seja, se ali cabe uma constelação familiar, eu vou utilizar a constelação. Se ali cabe um trabalho de trauma, vou utilizar aquela técnica de trauma, vou fazer aquilo que aquela pessoa precisa para processar a informação de uma forma mais fácil. Porque as constelações, muitas vezes eu observo, tanto as que eu faço no Núcleo Sinapse, quanto quando eu vou fazer ou observar em outros lugares, traz muita informação de uma vez só e a pessoa pega tudo aquilo e ela vai para casa, ela tem que se virar com tudo aquilo. Então, nesses 3 dias, existe a possibilidade muito maior de nós assentarmos muito mais coisas e talvez darmos passos necessários para chegar onde precisamos chegar para encontrar o equilíbrio interior. Então, seja através das constelações ou outras abordagens que falam com o inconsciente. Você não pega tudo aquilo e é dispensado e fala, se vira com tudo isso. Existe muito mais tempo para se processar tudo, tá? Se você quer saber mais informações sobre o treinamento Metamorfose, aqui está o meu e-mail, contato@ntsinapse.com.br. Me manda um e-mail e eu te respondo, te envio todas as informações. Se quiser saber de datas de próximas constelações familiares no Núcleo Terapêutico Sinapse, me manda um e-mail que eu também te respondo, tá? Ou você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá eu posto as datas de todas as vivências, fotos e informações, tá joia? Você pode também visitar o nosso site www.ntsinapse.com.br. Lá tem nosso blog com todos os vídeos listados e organizados. Você vai encontrar os nossos cursos e vivências, as datas. Você vai ter acesso lá aos tipos de terapia que eu ofereço, para que serve, o que pode ser trabalhado, tá joia? Você pode inscrever o seu e-mail lá também e passar a receber e-mails meus com informações, com dicas e muito mais, tá joia? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você acha que algum amigo seu, alguma pessoa querida vai se beneficiar desse conteúdo, e eu te vejo no próximo.